Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre CSS, ok? Porque daqui a algumas aulas nós vamos estar implementando esse site aqui, certo? Bacaninha, né? Então eu preciso mostrar para vocês algumas coisas que dá para fazer com o CSS, tá? Então nessa aula nós vamos falar sobre imagem. Talvez eu divida ela em duas partes, porque o conteúdo eu sei que vai ficar um pouco extenso, tá? Mas o objetivo é introduzir um pouco de CSS para nós termos aí o conhecimento para estar construindo esse site, tá? Aqui ficou um pouquinho quebrado porque ele saiu um pouco do tamanho da tela, né? Mas vejam que é um site bacaninha, funcional, certo? Que nós vamos criar daqui a algumas aulas. Bom, então vamos para o conteúdo dessa aula, que é o conteúdo de margem CSS, ok? Então o que é a propriedade margem, né? Ela vai estar definindo as margens de um elemento qualquer, seja uma div, seja um texto, né? E nós temos 8 tipos diferentes, dá para inserir as margens de 8 tipos diferentes, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Bom, nós temos margem com um valor, então a propriedade é a margem, né? 2 pontos, e o tanto de pixels que eu quero que aquela margem tenha de espaço. Já vou mostrar na prática, vai ficar mais claro, certo? Então, margem com um valor só. Essa margem ela vai ser atribuída, vamos supor que eu tenha um quadrado na tela, então essa margem ela vai pegar os 4 lados, então vai ser 100 pixels em cima, 100 pixels de um lado, 100 pixels do outro e 100 pixels embaixo, tá? Quando a gente for para a prática vai ficar mais claro, ok? Nós temos também a possibilidade de colocar margem com 2 valores. Isso significa que o primeiro valor ele vai assumir as margens verticais, ou seja, em cima e embaixo. Ok? E já o segundo valor aqui, 45 pixels, ele vai assumir a margem lateral esquerda e a margem lateral direita. Ok? Aí também nós temos a margem com 3 valores. Ok? Então, o primeiro valor aqui, 123 pixels, ele vai assumir a parte de cima. Então, o elemento vai ter 123 pixels de distância na parte de cima de outro elemento ou do topo da tela, depende de onde ele estiver. Esse outro 50 pixels aqui, o segundo valor, ele vai assumir os dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do elemento. Então ele vai ter 50 pixels de espaço de um lado e 50 pixels de espaço do outro lado. E o último valor vai assumir a parte de baixo do nosso elemento, ok? E agora com 4 valores, certo? Parece ser complicado, pessoal, mas na prática não é tanto. Então aqui é como se fosse sentido horário, começando de meia-noite, né? Então os 10 pixels vai ficar na parte superior, os 35 na parte direita, ok? Os 49 embaixo e os 2 pixels à esquerda. Então começa meia-noite, 3 horas, 6 horas e 9 horas, ok? Então, bem simples, tá? Na prática vai ficar mais claro. Então, olha lá, pessoal. Aqui nós temos uma mudança na escrita, né? Não é só margem. A propriedade é margem seguida da direção onde eu quero adicionar aquele espaço, né? Então, nesse caso aqui, margem top é a parte de cima do meu elemento, ok? Seguindo, margem traço right, eu vou assumir a parte direita e dar um espaço aí de 35 pixels, ok? Margem bottom, a parte de baixo, que colocaria aí 28 pixels de espaço. E por último, a margem left, que adicionaria 50 pixels ao lado esquerdo do meu elemento na tela, ok? E aqui nós terminamos a parte teórica. Agora vamos lá para o VS Code para a gente estar trabalhando um pouco na prática, ok? Então, antes disso, eu vou lá dentro da minha pasta de desenvolvimento web e vou adicionar uma nova pasta e vou chamar ela de um pouco de CSS, ok? Tudo junto. Eu faço esses nomes, parecem ser meio idiotas, pessoal, mas é só para ficar mais claro para o nosso desenvolvimento, tá? Então eu vou adicionar essa aula no nosso repositório para ficar tudo bonitinho. Vou mudar aqui, né? A pasta já não é mais tags textuais, a pasta agora é um pouco de CSS e vou criar esta aula que é a aula de margem. Então posso nomear aí como margem.html, ok? E aqui vou colocar margem. E aqui eu vou dar uma abreviada, vou colocar CSS, 2 pontos, margem. Opa, margem, ok? Vou segurar aí o Alt e dar o clique e ele vai criar o meu arquivo margem.html dentro da minha pasta um pouco de CSS automático, né? Vou criar a minha estrutura de HTML5, mudar o título para margem e vou fazer a linkagem com o meu CSS, ok? A partir de agora, pessoal, eu acho legal a gente deixar os nomes do CSS com o mesmo nome das nossas páginas HTML. Então, eu vou colocar como margem.css, vou clicar em Alt e clicar
em cima do link para ele criar o meu arquivo, então já estou aqui com os dois arquivos criados, certo? Então, deixa eu salvar aqui o repositório e salvar margem. Vamos fazer o teste para ver se ele entrou lá, margem, clicando, ele está indo para a minha página, ok? Então, vamos começar aqui a falar um pouco de margem, né? Então, eu vou criar uma div, ok? E vamos estilizar essa div. Antes de mais nada, eu vou mudar a cor de fundo do meu body para background color. Vamos colocar uma cor clarinha, pode ser esse light blue aqui, ok? E vou definir a minha div com um espaço, né, de largura de 200 pixels e um tamanho de altura de 200 pixels também. E vamos colocar aí uma cor de fundo para esse elemento div branco, certo? Salvando, vamos testar, ele já apareceu aqui para mim. Certo? Então agora, eu vou criar as minhas divs, eu vou estar criando 8 divs para fazer todos os testes com as margens, ok? Então vou escrever div vezes 8 e ele cria para mim 8 elementos divs, ok? Neles eu vou adicionar um ID para cada um, então vai ser ID1, ID2, ID3, só para ficar bem intuitivo, tá pessoal? Eu vou acelerar o vídeo e já voltamos. Ok, então nós temos aqui todas as divs criadas e com os IDs, e nós vamos estilizar essas divs, ok? Então aqui no meu CSS basta eu colocar hashtag e o nome do meu ID e abrir aí as chaves para começar a estilizá-lo, certo? Então no primeiro exemplo eu vou colocar uma margem, antes vamos só ver como que ele está lá na nossa página, tá pessoal? Então vejam que as 8 divs estão aqui criadas, porém elas estão grudadas, então nós vamos começar a adicionar as margens a essas divs. Então a primeira, a número 1, né, nós vamos colocar 100 pixels, apenas um valor. Então, em todos os lados, ele vai assumir 100 pixels. Vou dar um refresh na página e vejam que ele pegou 100 para esse lado aqui, 100 em cima, 100 embaixo, e também se nós tivéssemos um elemento aqui do lado direito, vocês veriam que ele também assumiu uma margem de 100 pixels de distância, ok? Agora nós vamos estilizar a 2. Antes eu vou colocar aqui um HR de quebra, ok? Testando aqui, fica essa linha para nós identificarmos. Vou colocar no de baixo também, conforme eu for fazendo eu vou colocando. Ok, então agora vamos estilizar o 2 e vamos colocar a margem com 2 valores, ok? Então eu posso colocar aqui um valor de 20 pixels, que ele vai assumir em cima e embaixo, e aqui eu posso colocar um valor de 300 pixels, ok? Ponto e vírgula, salvo, vamos testar, ele vai ficar assim. Vejam que na parte de cima e na parte de baixo, ele assumiu aí um valor de 20 pixels, e já nas laterais, 300 pixels, e para o lado de cá também, 300 pixels, certo? Então vou dar uma parada agora, pessoal, e aí nós já voltamos para concluir as outras margens, para não ficar uma aula tão extensa, ok? Vejo vocês lá e até logo.